As manifestações do 7 de setembro foram tão gigantescas que tiveram dois efeitos colaterais. Primeiro, toda a imprensa que é contra Bolsonaro, que faz oposição ao presidente, teve de admitir que ele levou milhões de pessoas, e não só nas capitais, mas também espalhadas por todo o Brasil. E segundo, não dá mais para sustentar a farsa de que o Lula ganha em primeiro turno ou que está na frente, segundo as pesquisas. Diante disso, todos os opositores de Bolsonaro já estão reunidos tramando o contragolpe. O que eles farão depois dessa demonstração gigantesca de apoio popular do presidente? Quais são os caminhos que eles estão buscando para tentar não permitir que o presidente seja reeleito? Qual o plano macabro que eles estão tramando para tentar derrubar o Bolsonaro? É sobre isso que nós vamos falar a partir de agora no nosso vídeo. E como sempre, você é o meu convidado especial. Bem, se você não me conhece ainda, eu sou Adalex Góes, jornalista que transformo notícias e informações em opinião para te ajudar a sair da bolha. Quero lembrar que se você ainda não se inscreveu no nosso canal, esse é o momento, se inscreva agora e compartilhe para que mais pessoas possam conhecer aqui o conteúdo do nosso canal. Praticamente toda a imprensa brasileira está parecendo um velório. Não foi por causa da morte da Rainha Elizabeth. Bolsonaro conseguiu conduzir a manifestação milhões de brasileiros por todo o Brasil. E aí você já viu. Foi chororô de um lado, chororô do outro, só via jornalista reclamando, falando disso, daquilo, dizendo que era um dia trágico, dizendo que era um dia para ser esquecido, dizendo que nunca viram aquilo no Brasil, mas que era penoso de ver e acompanhar tudo isso. Mas não foram só os jornalistas que estavam nesse clima de velório, os políticos também. E eles já começaram a mexer os seus pauzinhos para fazer o contra-ataque do que eles serão capazes. O que farão? Vamos fazer essa análise a partir de agora. Eu quero lembrar para você que ainda não se inscreveu no nosso canal, que se inscreva. E se você já se inscreveu, aciona o sininho das notificações para toda vez que a gente fizer um novo vídeo, você receber a notificação e poder acompanhar logo no começo. Vamos ao chororô. PDT pede inelegibilidade de Bolsonaro por ato no 7 de setembro. O PDT entrou com uma ação no TSE, Tribunal Superior Eleitoral, pedindo que a corte declare a inelegibilidade do presidente Jair Bolsonaro e de seu candidato a vice Braga Neto para o pleito desse ano e a cassação do registro de candidatura. Ambos concorrem ao Palácio do Planalto. O Ciro Gomes quer tirar não só o Bolsonaro, mas também quer tirar o Braga Neto, que é o vice do Bolsonaro. Eles argumentam que houve aqui abuso, poder e político, mas o discurso está extremamente afinado. Quer ver? Bolsonaro mostra força de efeito duvidoso no 7 de setembro, diz a Folha de São Paulo. Sequestrados foram também os militares que se prestaram a dividir público de um evento tradicional com um ato de campanha que, para todos os efeitos, configurou abuso de poder. 9 fora os milhões de reais gastos com a organização, mas esperar que o Tribunal Superior Eleitoral vá fazer algo, segundo eles, é ilusório, dando aquela pilhazinha no TSE. Vamos lá. Gazeta do Povo. Bolsonaro leva a multidão às ruas e mostra força. Rivais vão reagir na justiça. Correio Brasiliense. 7 de setembro vira comício com multidão. Oposição vai ao TSE. Todo mundo indo pros braços do Xandão. Vamos lá. Matheus Leitão, o filho da Miriam Leitão. Parece um bulldogzinho, né? Eles. Diz aqui, ó. Bolsonaro pode pagar preço alto pelo tudo ou nada do 7 de setembro. Ele diz, entre o agradecimento a Deus pela segunda vida e o levantar do couro do imbrochável, Jair Bolsonaro executou o crime que ele preparou para os 200 anos da independência brasileira. Bolsonaro é um criminoso. E aí, o que resta? Agora a palavra está com o Tribunal Superior Eleitoral. Parece que o Alexandre de Moraes foi preparado para essa hora, para esse momento. Todo mundo está colocando as suas fichas no Alexandre de Moraes. Num vídeo aqui do nosso canal, eu falei justamente sobre isso. Eles iriam tentar caçar o Bolsonaro. Inclusive, aqui em cima, se você quiser assistir logo mais. Não resta dúvida alguma, de todos os ministros que aí estão, nenhum deles tem a coragem que o Alexandre de Moraes tem. Ele não se importa muito com decoro, limites, Constituição, opinião pública. O Alexandre
de Moraes é uma daquelas pessoas que, quando tem um ponto de vista, vai até o final e não mede muito as consequências. Prova disso são os seus sucessivos atos em desrespeito à Constituição brasileira e que simplesmente, para ele, é como se estivesse tomando um café na esquina. Mas eu ouvia muito meu pai dizer que não há primeiro sem segundo. Eu não sei ao certo o que o ministro Alexandre de Moraes está pretendendo fazer. Não sei se ele vai ter coragem suficiente de comprar uma briga gigantesca como essa, que é tirar um presidente tão popular como o Jair Bolsonaro de concorrer novamente à disputa de se tornar o presidente da República. Não dá para ter opinião formada. Não dá para chegar aqui e afirmar, não, o Alexandre de Moraes não tem coragem. Porque se eu dissesse isso, particularmente, eu estaria mentindo. Acredito sim que o Alexandre de Moraes tem coragem para isso. Mas também acredito que do outro lado existem pessoas corajosas que estão dispostas também a irem até as últimas consequências para manterem a liberdade do povo brasileiro. E não me refiro apenas ao presidente e aos seus aliados. Me refiro a todo esse exército espalhados pelo Brasil inteiro e que parte dele foi reunido no dia 7 de setembro. As pessoas que participaram do 7 de setembro são famílias, são homens, mulheres, crianças, idosos, trabalhadores, pobres, ricos, brancos, negros, altos, baixos, magros, gordos. Na verdade, durante toda a história, quem sempre dividiu para conquistar foi a esquerda. Na direita, você encontra justamente essa fusão geral de todas as pessoas. E, aliás, isso é o Brasil. Mas quem conhece muito bem a esquerda, as táticas e as estratégias comunistas, sabem muito bem que eles sempre atribuem aos outros aquilo que eles fazem. Quando eles falam do ódio do outro, na verdade, eles só estão espelhando o que eles são. Quando eles falam de divisões, de genocídio, de ódio, de gabinete do ódio, enfim, todas essas coisas, todas essas narrativas que tentam criar e jogar para os conservadores o ônus disso tudo, na verdade, isso só mostra que eles é que arquitetam tudo isso. Eles falam que nós propagamos fake news. Veja o Twitter de um Paulo Pimenta, de um Ivan Valente, de um Janones, de Humberto Costa. É de um grau de irresponsabilidade sem limites. Mas eu não sei o que acontece. Eles têm um passaporte ali que lhes permite fazer e falar tudo e simplesmente ficam impunes. Até quando isso vai acontecer? Eu não sei. Até onde o Alexandre de Moraes pode ir? Eu não sei. O que eu sei é que tudo o que o Alexandre de Moraes tem feito tem tido sempre a retaguarda dos outros ministros da Suprema Corte. Não é apenas o Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes é apenas a ponta de lança de toda uma estrutura que há ali depois dele. Depois desse 7 de setembro, não dá mais para negar que Bolsonaro tem um apoio gigantesco de massas de milhões de brasileiros, como eles tentaram negar durante todo esse tempo. Assim, não resta muitas outras opções. Talvez duas sejam as opções que ainda restam se querem tirar o presidente da corrida presidencial. Tentar matá-lo novamente, como fizeram no dia 6 de setembro de 2018, ou então tentar caçar a sua chapa, como é isso que estão tentando fazer agora. Eu não tenho dúvida alguma de que todo esse consórcio da imprensa, juntamente com vários desses políticos que aí estão, vão se juntar mais uma vez para tentar derrubar o presidente da República, pressionando para que o TSE possa fazer a cassação da sua chapa. Daí, até caçar efetivamente a chapa do presidente da República, há um grande abismo. É preciso mais do que coragem, é preciso mais do que ousadia para fazer isso. É preciso ter um grau de irresponsabilidade sem limites para tomar uma ação como essa. Porque se alguém fizer isso, ato contínuo, prepare-se. Esse Brasil aí sim será efetivamente dividido. Porque as multidões que estavam no 7 de setembro sabem muito bem que não dá para ganhar no tapetão. E não vão aceitar simplesmente que alguém chegue, dê uma canetada e tire o presidente mais popular de toda a história do Brasil de uma eleição por causa de um julgamento feito pelo TSE, fomentado por partidos que querem tirar o presidente da disputa. Como instituição, a Suprema Corte brasileira e as Supremas Cortes do mundo inteiro são fundamentais para a manutenção da ordem e respeito às constituições. No entanto, não está em julgamento a instituição Suprema Corte, mas ações pontuais, individuais, de ministros que têm tomado uma posição em favor de um candidato que está disputando uma eleição para a presidência da República. Não precisa ser um expert em política para saber de que lado os ministros da Suprema Corte estão e o que estão tentando fazer. Aliás, o que já fizeram. Uma medida sem precedentes do Edson Fachin tirou o Lula da cadeia, tornou-o ficha limpa e o levou a concorrer à presidência da República. Dia sim e dia sim, ministros da Suprema Corte invadem competência do Legislativo e do Executivo e começam a abusar do seu poder. Se os ministros da Suprema Corte deveriam vigiar a Constituição, muitos deles
eles, de vigia, tornaram-se violentos agressores do que está escrito ali. É com muito pesar no coração que um brasileiro patriota como eu consegue fazer essa constatação. Até quando ministros da Suprema Corte vão usurpar do seu direito e entrar no campo do executivo e no campo do legislativo e isso ficará impune? Presidentes que erraram no passado foram impeachmentados. Senadores e deputados, quando cometem erros, também pagam um preço. E os ministros da Suprema Corte, que frequentemente desrespeitam a Constituição, o que acontece com eles? São imexíveis? São intocáveis? E como se lida com ministros da Suprema Corte que cometeram excessos? Quem vigia ou vigia? O resumo da ópera é: a foto está aí, o raio-x foi montado. O presidente Jair Bolsonaro é o presidente mais popular da história do Brasil. Por mais que jornalistas, a elite, políticos e alguns desses ministros da Suprema Corte não suportem o presidente, a maioria esmagadora da população brasileira se identifica com o presidente da República, porque somos conservadores e as pautas defendidas pelo presidente são as pautas que nós nos associamos, são as pautas que nós defendemos, são as pautas cristãs que nos unem a Deus, nos unem ao próximo e nos unem ao todo. Sinceramente, eu espero que nada disso aconteça. Espero que o ministro Alexandre de Moraes haja com sobriedade, com sabedoria, com prudência e entenda que não pode, na canetada, sob pressão de líderes políticos, da imprensa e de outros organismos, tentar tirar o presidente da disputa. Fazendo assim, o ministro Alexandre de Moraes vai mostrar, na prática, que preza e respeita por o que ele fala frequentemente de Estado Democrático de Direito. A esquerda trocou o verde e amarelo da nossa bandeira brasileira pelo vermelho da bandeira comunista. Trocou o nosso hino nacional pelo show das poderosas, não é, Dilma? E agora o Lula reclama que o presidente usurpou o 7 de setembro para si. Não, ele não usurpou o 7 de setembro para si. Nós, brasileiros, entendemos que o 7 de setembro é nosso e nós fomos às ruas espontaneamente, porque como patriotas nós amamos a nossa pátria, nós amamos o nosso Brasil. Com Bolsonaro, o povo se vê retratado naquela imagem do tiozão do churrasco, que às vezes dá uma bola fora ali, mas que tem um coração gigantesco e uma bravura e uma coragem que inspira milhões de brasileiros. Mexer com Bolsonaro é mexer com o povo brasileiro. Assim, se você gostou desse vídeo, não esqueça de se inscrever no nosso canal, também compartilhe aqui o nosso conteúdo, é um canal novo, precisamos da sua ajuda para que mais pessoas possam conhecê-lo. E naturalmente, como sempre, eu te encontro no próximo vídeo. Até logo mais!